Olá! Nessa lição, vamos falar sobre um tema fundamental para compreender nossa nova vida em Cristo, o pecado. Para crescermos espiritualmente, precisamos entender o que é o pecado, como ele nos afeta e o que Deus fez para nos resgatar desse estado. A Bíblia nos diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este é o ponto de partida. O pecado é universal e está presente em cada ser humano. Vamos descobrir mais sobre isso. Afinal, o que é o pecado? Pecado pode ser definido de forma simples como errar o alvo de Deus. Ele tem raízes profundas em nosso coração e se manifesta de 3 formas principais. A primeira, por atos, que são ações voluntárias contra a vontade de Deus. A segunda, por disposição, desejos e inclinações que nos levam ao erro. E a terceira, por estado, nossa condição natural diante de Deus, herdada desde o nascimento. Em Gênesis 3, vemos a origem do pecado quando Adão desobedeceu a Deus, trazendo graves consequências para toda a humanidade. Essas consequências incluem separação espiritual entre o homem e Deus, conflito interno e psicológico, problemas sociais e relacionais, desarmonia com a natureza e entre os seres vivos. A raiz do pecado é o egoísmo, que coloca o homem no centro de sua própria vida, destronando Deus. O resultado disso? Romanos 6:23 é claro: o salário do pecado é a morte. Reflita sobre essas perguntas e anote suas respostas. Primeira, por que podemos afirmar que o homem peca porque ele é pecador? Segunda, quem é pecador? Somente algumas pessoas ou toda a humanidade? Terceira, quando pecamos, quem está no comando de nossa vida? Agora pense em alguns exemplos práticos. Um pecado por ação, um pecado por omissão, um pecado por condição. Finalmente, liste algumas consequências do pecado de Adão e de nossos próprios pecados. Isso te ajudará a compreender melhor os impactos do pecado na vida humana. Pensemos em algumas aplicações práticas. Agora que entendemos o que é o pecado, pergunte-se: qual área da sua vida ainda reflete o egoísmo que desagrada a Deus? O que você pode fazer hoje para se arrepender e alinhar sua vida à vontade de Deus? Tome um tempo para orar, confesse os seus pecados a Deus e peça a ajuda do Espírito Santo para vencer as inclinações pecaminosas. Que conclusão temos? Entender o pecado é o primeiro passo para valorizar a graça de Deus. Embora o pecado nos tenha separado de Deus, ele providenciou um caminho de restauração. Na próxima lição, falaremos sobre a graça salvadora, o presente imerecido que nos reconcilia com o nosso Criador. Até lá, lembre-se, o crescimento espiritual começa ao reconhecer nossa necessidade de Deus e buscar sua santidade todos os dias.